Alô, Jana Machado, audiência do JTT, fica em casa. Enfim, estava lendo o Portal Desacato, aí depois comecei a ler outras coisas. É tanta contradição, é tão cômico isto que está acontecendo, se não fosse terrivelmente trágico, Elenira Videira, porque todas as formas conduzem a dar dinheiro aos banqueiros. Quanto mais medo há aqui, por exemplo, no nosso estado, Santa Catarina, de que a cifra de óbitos aumente, porque rapidamente a curva está ascendendo e ainda estamos longe do pico, o governador se lamenta, mas diz que em breve vamos começar a reabrir os comércios. Quer dizer, gente, é um mundo muito louco, né? Tem um presidente, Lenira, que recomenda um medicamento que ninguém comprova, né? Parece que tivesse um laboratório desse medicamento. Como está você? Descansou bem, Elenira Vilela? São 10h49 da manhã, quando estou fazendo essa gravação. Então, bom Chego, dia, Raul de depois não há Paulo. problema disso. Fale, 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 fale. Bom dia, Raul de Paulo. Bom dia, Jana Machado. Bom dia, audiência do JTT Fica em Casa. A gente lê as notícias, é como você diz, a gente não sabe se ri ou se chora, né? O Moisés achei bom, né? Ele avisa, olha, acho que nós estamos, ainda vai piorar bastante. Então, eu estou tomando as medidas cabíveis para que piore mesmo. Então, É vamos lá. isso, é isso. Eu acho, por exemplo, estou em dúvida se abrir o comércio. Aliás, ninguém tem dúvida que abrir o comércio vai aumentar o número de casos, como a perspectiva é que o número de casos aumente, então vamos tomar. Na economia, eles chamam isso de medida procíclica, né? Tá a recessão, aí a gente faz alguma coisa para piorar mais ainda. E, na verdade, o capitalismo tem mostrado a sua face, né, Raul, nessa pandemia, em todos os aspectos. A gente vê que, independente de se ela começa a circular entre os ricos, são sempre os pobres que se ferram mais. Eu vi outro dia uma crítica à história do estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos todos na mesma tempestade, mas tem gente que está num transatlântico bem legal e tem gente que está num barco salva-vidas, numa jangada, numa canoa. E aí, só que a galera do transatlântico precisa se dar conta que também pega e que tem gente que lá morre também, né? E a gente E se pergunta o que eles pensam, porque eles estão aproveitando, inclusive descaradamente, em muitos casos, esta tragédia da pandemia para ganhar mais ainda, Lenira. Isso é dramático. Os banqueiros estão fazendo um negócio extraordinário. é um negócio fenomenal, né? Aquele economista Eduardo Moreira tem citado isso. Eu já tinha visto uma amiga minha que é assistente social, a Mariana Franco também, que é assim: você tem que cuidar. Se você só. Bom, metade dos brasileiros que precisa do auxílio emergencial não tem conta em banco. Eles dizem que vão começar a pagar o auxílio emergencial hoje, mas vão pagar com depósito em conta, mas metade não tem conta em banco. Dos que têm conta em banco, tem uma porção que está no cheque especial, porque são as pessoas, por exemplo, informais que tinham até uma movimentação e entraram, tinham crédito, portanto estão no cheque especial porque passaram o tempo sem receber nada. Pois muito bem, se esse auxílio emergencial cair, ele vai ser um auxílio emergencial aos banqueiros, de novo, né? De Todos, novo. porque vai abater a dívida do cheque especial que a pessoa tem, que pode ser inclusive o valor inteiro, e a pessoa vai continuar devendo e vai continuar pagando juros aos caras que lucraram em conjunto 100 bilhões de reais no ano passado e que não deram um único real e que já receberam créditos de mais de 1 trilhão para fazer negócio com a crise, né? E as empresas essas que ficaram com o patrimônio nacional em todos estes anos, desde o governo Fernando Henrique para aqui, vem ficando com o nosso patrimônio, têm uma conduta completamente desprezível. Veja bem, eu sou uma pessoa isolada, como tu sabes, eu tenho vários fatores de risco, sou idoso, fico aqui na minha casa com meus cachorrinhos, mas eu não tenho, por um descuido histórico, possivelmente, não sei, não me lembro como foi isso no meu telefone, mas eu não tenho os aplicativos para pagar contas nos meus telefones. Bem, então também no meu bairro não tem nenhuma lotérica. É um bairro enorme, mas não tem nenhuma lotérica. De maneira que eu liguei para a telefônica ontem, Elenira, querendo me comunicar com a telefônica, é a Oi, e pedindo para dizer, bom,
eu tenho tal circunstância, eu sou muito bom pagador, sempre pago 10 dias antes da data, 9 dias antes da data, para pedir. A minha cidade vai ter uma quarentena até final do mês, então como é que eu posso fazer? Porque nós nos estamos comunicando através da internet, eu não posso ficar sem telefone na Claro, internet e deixo de claro, servir a sim. comunidade, deixo de servir como jornalista. Não consigo me comunicar, Emília. Eu tenho duas empresas do Estado, que mesmo com terceirizações já, são capazes, as duas empresas, Kazan e Zelensky, de te responder e de te dizer, não, você não vai ter cortes durante a quarentena. Você não se preocupe se você não consegue pagar. Mas aquela empresa que ficou com o nosso patrimônio nacional, ela não te responde. Ela tem um aplicativo, tal de Joyce, se chama um aplicativo, que só te responde como tu pagar, como tu resolver sozinho o problema do telefone. Mas tu não consegue um operador que te diga, senhor, você é idoso, você tem fator de risco, você então pode esperar, pague junto, tudo junto no mês seguinte, depois da quarentena. Não existe isso. E com os banqueiros acontece a mesma coisa, Lenira. Ou seja, não existe nesse transatlântico, nesse cruzeiro de luxo que você fala, a menor sensibilidade histórica com a classe trabalhadora e não existirá. Que ninguém acredite que depois da pandemia nós teremos uma oligarquia melhor, um capitalismo melhor. Não, ao contrário, será cada vez mais selvagem, Lenin. Na verdade, o capitalismo já vinha há algum tempo, antes da pandemia, trabalhando com a ideia da sociedade 20 por 80, né? A gente já conversou Aham. sobre a ideia aqui de que é 20, como você tem tecnologia para produzir bens suficientes, explorando menos pessoas e ainda garantindo um certo nível de acumulação, então você projeta uma sociedade onde 20% das pessoas estarão incluídas e terão acesso a todos os bens, tecnologia, e 80% estarão excluídas e viverão à margem. E há muitos filmes, né, que representam essa noção de um futuro de barbárie. E, aliás, há muitos filmes também que projetavam a visão de um futuro de barbárie pós uma doença, uma pandemia, peste, whatever você quiser chamar, né? O nome que você quiser chamar. Aham. E a gente percebe que uma das coisas que fica mais clara é isso que você falou. O capitalismo em si não tem escrúpulos. Aquelas palavras bonitas que estão escritas nas portas das empresas, a missão é atender bem, isso é tudo mentira. Só tem um sentido, o sentido é acumulação de capital, e não importa se as pessoas vão morrer, se as pessoas vão passar fome, se elas vão viver indignas, se elas vão sofrer, se elas vão sofrer violência, desde que a acumulação de capital esteja garantida, está todo mundo feliz. Eles só vão agir, e a pandemia, e o Banco Central brasileiro, e o governo Jair Messias Bolsonaro, e o governo Carlos Moisés estão deixando bem claro, são empregados desses grandes empresários e atuam com extrema eficiência em defender os interesses de ninguém mais, ninguém menos do que esses grandes empresários, e é só. Então a gente continua percebendo, e a pandemia deixou isso bem claro. E aí, por isso que nós dois, né, Raul, e mais uma galera, uma galera que ainda é pequena, o Moisés não é comunista, que essa foi maravilhosa. Você viu a porta de uma loja que a pessoa disse, por Não vi. decisão Você não viu? Algum comerciante em Santa Catarina andou circulando e escreveu na porta: por conta de ordens do governo comunista chinês que são obedecidas pelo comunista Carlos Moisés, nós não poderemos abrir o nosso comércio, apesar de querermos trabalhar. Gente, não, tá? Tem pouquíssimo comunista no Brasil, infelizmente, eu diria, porque são as pessoas que querem derrubar o capitalismo para ter uma sociedade que não é baseada na exploração e na acumulação de poucos, que é aquilo, né? A sociedade onde poucos vivem acumulando toda a riqueza que é gerada por muitos, não é a comunista, é a capitalista. E é Mas essa que a então, gente faz. para ir fechando já, hoje, já estamos em quinta-feira, eu sei que vamos ter um programa depois, Ana Machado, música, sei que vamos ter mais um informe desde os Estados Unidos, enfim, tem um informe também sobre as demissões, mas de tudo isso que aconteceram aqui no tribunal, mas sobre tudo isso, Jana Machado já avisou, então vamos dar tempo para que as pessoas possam desfrutar disso. Helenira, apenas o seguinte, fazer uma reivindicação de que escolha o lugar o governador Carlos Moisés. Ainda está em tempo político
de fazer uma escolha definitiva. A solicitamos ontem na nossa manchete, a solicitamos de novo. Faça. Bolsonaro a fez para desastre do país e imagino que futuramente, em termos políticos, dele próprio. Faça você no sentido inverso, Carlos Moisés, para que nós possamos ter o início do achatamento da curva o mais rapidamente possível, porque cada vez está morrendo mais gente, cada vez está mais gente infectada, mesmo sem os testes necessários para poder comprovar isso, e cada vez mais as pessoas estão se animando a ir na rua por pressão dos empresários, de todos os tipos de empresários. Então, Moisés, tome seu espaço e tome uma decisão. Acho que a gente precisa que o Moisés se lembre mais que ele é um servidor público da Defesa Civil, bombeiro. Ou seja, por que eu estou falando isso bem devagar? Porque essa pessoa que inicialmente tomou as decisões mais corretas, como servidor público, como pessoa que entende que numa catástrofe, foi treinado para entender que numa catástrofe você primeiro salva as vidas, depois você vê o que resolve, se precisar quebrar a parede, se precisar, enfim, depois você resolve as outras coisas, porque a vida é a única coisa que não dá para recuperar. Carlos Moisés, se lembre disso, você é um bombeiro da Defesa Civil, servidor público, você não é, como você está atuando já de umas 3 semanas para cá, um empregado dos grandes empresários que estão à sua volta lhe buzinando o dia inteiro. Você é um servidor público. E, aliás, a gente precisa defender os servidores públicos, que são exatamente os que estão dando conta de resolver todos os problemas, né? De pesquisar, de produzir respirador, de arrumar jeito de substituir a máscara, de atender as pessoas, de manter o fornecimento, de planejar o processo. Esse é o povo que está na linha de frente. Elenira, em homenagem a esse povo, me deixa brindar com uma xicrinha que pertence à nossa diretora-geral, Carica Ginense, a Palestina, que está sofrendo porque eles recrudescem a violência, né? Estados Unidos, Israel, capitalismo, imperialismo, recrudescem a violência contra os povos se aproveitando da pandemia também. Até amanhã, Elenira. Bom descanso. Até amanhã, Raul. Até amanhã, Jana Machado, audiência do JTT. Fica em casa e abaixa o capitalismo. Fica em casa, abaixa o capitalismo. Tchau.